o colóquio com o Caio Bortolã, que aqui está na manhã desta terça-feira, Dia Mundial das Aves Migratórias. Viu, seu Caio Bortolã? Bom dia. Bom dia. Dia Mundial das Aves Migratórias. Isso. Que bela porcaria, né? Por que você fala assim, Caio Bortolã? O que você tem contra as aves? Que bela porcaria. O que você Dia tem Mundial contra as aves migratórias? Sabe o que significa? Você também solta rojão nas andorinhas? Sabe o que significa para mim o Dia Mundial das Aves O quê? Migratórias? O que significa? Nada. Sabe o que significa para 99% das pessoas? Nada. É. Ah, tá bom. Andorinha é aquele pássaro. Eu achei que eu tava ácido hoje. Acho que eu tô um mel hoje. Aquele pássaro que eles voam aos bandos e aí eles cagam nas praças e fica aquele fedor, aquele cheiro insuportável. É verdade. Né? Na praça aqui em Limeira, na Praça da Boa Morte, né? Emporcalham. Tudo que a gente quer é que as andorinhas estejam cada vez mais distantes, né? E nunca próximas da gente. Quero que a andorinha se dane, pô. Vem aqui, ainda vem em bando, vai lá na Praça da Boa Morte, caga tudo na praça. Eu fico pensando nos taxistas, nos comerciantes da região, nos moradores da região, como é que faz? Sim. Como é que faz para viver um determinado período do ano com aquele cheiro de bosta de andorinha? Olha, me desculpem até pelos termos, mas você que vive essa situação deve entender o que eu estou falando, né? Deve entender o que eu tô falando. Eu achei que eu comecei o programa... Pipoqueiros, comerciantes de cachorro-quente, hoje. não é? Vendedores de cachorro-quente naquela região tão bonita. Estou citando uma só. O programa hoje falando que eu estava ácido. Eu quero me corrigir, eu tô mamão com açúcar. Eu tô um mel hoje. Ácido tá Caio Bortolã, rapaz. É porque eu me incomodo. Sabe uma coisa que me incomoda profundamente? É eco chato. Eco chato me incomoda profundamente. Vamos salvar o mico-leão dourado. Sim. Eu gostaria de saber para que serve o mico-leão dourado. Eu não entendo para que serve o mico-leão dourado. Para que servem as andorinhas que não para fazer sujeira na Praça da Boa Morte? Para comer pernilongo. Ah, pois é. Deve ter um outro jeito de se livrar dos pernilongos, né? Tem inseticida, né? Tem aquelas raquetinhas que a gente compra por R$ 1,99 e dá um choque no pernilongo, não é isso? Sei. Tá As bom. andorinhas vêm, porcalham tudo, fica aquele cheiro horroroso, aí vai lavar, mistura uma coisa com a outra. Eu quero que alguém diga que eu estou mentindo aqui. Eu gostaria que alguém dissesse que eu estou falando mentira aqui no rádio, na internet, no celular, no canal da Educadora no YouTube. Gostaria de ser contrariado. Dizem que Campinas, né? Dizem não, aliás, Campinas é a cidade das andorinhas, né? Já foi, Mas né? a andorinha, faça-me o favor, né? Já foi. O seu ouvinte palmeirense perguntou agora há pouco quem é que foi o José Luiz Win. O que tem? Que o Palmeiras Crefisa quer contratar mais um jogador. O Palmeiras Crefisa já mudou as regras do futebol no que tange a duração da partida, né? Primeiro tempo com 45 minutos, segundo tempo com 55, 60 minutos. Agora quer mudar as regras do futebol no que tange ao número de jogadores em campo? O Palmeiras quer jogar com quanto? Com 15? Para ver se assim ganha alguma coisa, é isso? O Cuca chegou pedindo contratação. Pois é. Aliás, esse Cuca, hein? Que história é essa de vou parar, vou descansar, vou cuidar da minha família, dali a 4 meses está de volta? Mal explicado isso, né? Aliás, o Muricy teve um problema não faz muito tempo com o Cuca, porque o Cuca é desses que se oferece para time de futebol para trabalhar, né? O Muricy balançava no São Paulo, o Cuca ligou para o presidente do São Paulo à época para se oferecer para trabalhar. Aliás, o Cuca que saiu do Palmeiras no final do ano muito mal com o Alexandre Matos, né? Que é o homem do futebol. O Alexandre Matos deu uma declaração dizendo fomos campeões apesar do Cuca. Mas o Cuca volta para o Palmeiras com apoio de 100% da torcida. Não, de 120% da torcida. Então não tem o que falar da contratação do Cuca. O Palmeiras, a diretoria do Palmeiras fez o que a torcedor queria. Aquilo que a torcida sonhava. E o que a sua dona hoje, né, que é a Leila da Crefisa, também queria, né? Então. Foi a determinação da... E ele chegou pedindo reforço. Da dona do Palmeiras. Né? Então, foi o Zwin que perguntou, acho que foi o Zwin que perguntou,
se o Palmeiras vai trazer o Paulo Henrique Ganso. Não, pode vir. Pode ser que venha o Ganso, mas alguém não vai jogar. Imagine só, o Palmeiras deve ter mais ou menos hoje uns 20 jogadores do meio de campo. De meio de campo. Alguém vai ficar fora, você concorda comigo? Alguém não, né? Muita gente vai ficar fora. Jogam 3 no meio de campo, jogam 4 no meio de campo. Não sei o que o Cuca vai fazer. Deixa o Cuca lá. Deixa o Cuca lá. Né? Deixa o Cuca lá, vamos ver o que o Cuca vai fazer com o time do Palmeiras. A torcida do Palmeiras pediu o Cuca porque acredita que com o Cuca o Palmeiras será campeão da Libertadores. É só isso que a torcida do Palmeiras quer. Só isso. Porque o título da Libertadores. O Palmeiras não tem Mundial, então para ganhar o Mundial, o Palmeiras precisa ganhar a Libertadores, né? E o Palmeiras já ganhou uma vez a Libertadores na época da Parmalat, agora na época da Crefisa, cresce a esperança da torcida do Palmeiras. Para que o Palmeiras tente pelo menos ganhar um título mundial, coisa que não tem, não é? O único dos times grandes de São Paulo que não tem. O Santos tem, o São Paulo tem, o Corinthians tem, o Palmeiras não tem. Agora, a volta do Cuca não quer dizer absolutamente nada, né? O Cuca pode ser campeão de tudo pelo Palmeiras Crefisa, ou pode não ganhar absolutamente nada, né? Pode. Futebol é um imponderável. Como é que é o imponderável de Almeida? Sobrenatural de Almeida. Sobrenatural de Almeida? Diria Nelson Rodrigues. É Sobrenatural de Almeida, né? É. O imponderável. Quem que falava do imponderável? Mas, enfim, o futebol é o imponderável, é a imponderabilidade por excelência, né? Enquanto que no basquete você tem uma quase... No basquete sempre o melhor ganha. Quase que uma certeza de que o melhor ganha sempre, né? Quase que uma certeza. No futebol, essa certeza se esvai assim num... No basquete, quase sempre o melhor ganha. Na Fórmula 1, né, atual, ou vai ganhar a Ferrari ou vai ganhar a Mercedes. Quase sempre. Pode ser que aconteça algum incidente no meio do caminho, né? Agora, no futebol, não. No futebol, tudo pode acontecer. O time pode ganhar absolutamente tudo. Eu não descarto essa possibilidade da Crefisa ganhar absolutamente tudo esse ano. Mas pode perder tudo também, né? Pode. Vamos aguardar para ver o que vai ser. Mas que o homem chegou lá. O homem chegou lá pedindo reforço. Não, eles já mudaram a regra do futebol com relação ao tempo, né? Do segundo tempo, principalmente. É aquela coisa, vai jogando até o Palmeiras fazer o gol. Agora, querem mudar também, eu acho, que o número de jogadores, né? Porque o Palmeiras tem uns 60 jogadores no elenco. Mas dinheiro tá sobrando lá, né? Aliás, eu acho muito curioso isso, né? Time para ganhar um campeonato precisa de elenco. Eu também acho que precisa, né? O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que o Paulistinha. O Paulistinha é um campeonato de muito menor importância. Então, o fato do Corinthians ter ganhado o Paulistinha não quer dizer absolutamente nada também. Eu acho que o Corinthians é um time ruim e está longe de ser favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, coisa que o Palmeiras coisa que o Atlético Mineiro que o Flamengo Palmeiras melhor do que todos, né? Agora, em 2015, o Corinthians foi campeão brasileiro, do mesmo brasileiro, e só tinha um bom time. Não tinha elenco. Não tinha elenco. Aquele Corinthians campeão brasileiro não tinha elenco. Quando terminou o campeonato, o que dizia ser o seguinte: o Corinthians tem um ótimo fisioterapeuta, o Bruno Maziotti, um departamento de fisioterapia espetacular, porque jogador do Corinthians, em um departamento físico, um departamento médico, muito pouco ocupado, o jogador do Corinthians não se machuca. E era aquele time, né? O Corinthians tinha no banco o Christian, o Romero, o Rodriguinho, o Danilo. Coincidentemente, todos esses caras continuam no elenco. E só. Era esse o time do Corinthians. No final do campeonato, trouxe o Luca, que fez 2 ou 3 gols no final do campeonato, e só também foi uma decepção no Corinthians. Então, era um elenco de 11, mais 5 ou 6 que jogavam de vez em quando. O Corinthians ficou sem seus laterais direitos numa oportunidade. O Fábio Santos saiu. O Wendel, que assumiu a lateral esquerda, se machucou. O Corinthians jogou com o Iago na lateral esquerda. Um zagueiro deslocado para a lateral esquerda, em 1 ou 2 partidas. Então, precisa ter um grande elenco para ganhar tudo, sem dúvida. Agora, o grande elenco vai fazer o time ganhar tudo? Não necessariamente. Agora, ganha no futebol o time que encaixa. Agora tem o seguinte, amigo. Tem o seguinte. Não dá... Mesmo que você tenha muita grana, como tem o Palmeiras, dinheiro para comprar e contratar e descontratar a hora que quiser, não dá para você programar, se planejar, né? Traçar um planejamento, definir um planejamento
para uma temporada em que você tem Campeonato Paulista, você tem Copa do Brasil, você tem Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, quase que todos simultaneamente. Só não está simultaneamente o Campeonato Paulista, que terminou agora, mas já vai começar na sequência o Campeonato Brasileiro, simultaneamente com Copa do Brasil, simultaneamente com Copa Libertadores da América. Meu amigo, você pode ser um gênio no planejamento do futebol, né? Mas não dá para ser mágico. Como é que você faz um planejamento para uma temporada dessas? Com 3 competições nesse nível? Não, faz sim, claro que faz. Na Europa fazem. Não. Os grandes da Europa fazem. O que acontece é que o Palmeiras... Simultaneamente 3? Simultaneamente 4 até. Né? Na Europa, na Espanha, jogam o Campeonato Espanhol, jogam a Copa do Rei, jogam a Liga UEFA, jogam a Champions League, para jogar depois o Mundial, caso o time espanhol ganhe o Mundial. Na verdade, o Palmeiras hoje pensa com a cabeça da mulher milionária. Efetivamente, né? Porque a dona do Palmeiras é a Leila da Crefisa. Então, como é que pensa o homem? O homem passa anos com um par de sapatos só. Ele só troca de sapato quando fura a sola. A mulher não. A mulher compra o que não precisa. Então, ela compra todos os sapatos. Se ela tem dinheiro, então, ela compra todos os sapatos que ela vê. Aí ela chega no armário dela ou no closet dela e ela percebe que ela tem 500 pares de sapato e ela só tem 2 pés. Então, ela não vai conseguir, provavelmente, usar os 500 pares de sapato, porque num ano tem 365 dias. Então, não dá para usar. Você perceba o time do Palmeiras em função disso, a quantidade de jogadores que tem e a quantidade de jogadores que não jogam. E isso vai criar, evidentemente que vai criar problema, porque o futebol é um negócio. O Alexandre Matos, como todo diretor de futebol, é um intermediador de negócios. Se o jogador daquele empresário que está no determinado time não joga, ele não aparece. Se ele não aparece, ele não é vendido. Se ele não é vendido, ele não faz dinheiro. Se ele não faz dinheiro, a roda não gira. Por isso que tem problema. Por isso que tem problema. Então, é uma ilusão absolutamente falsa de que com grande elenco dá para ganhar tudo. Com grande elenco dá para ganhar tudo, mas com grande elenco e com figuras com o caráter e a personalidade de um Felipe Melo, de um Michel Bastos no elenco, desse Borja que já está dando problema, de um Zé Roberto, de um Guerra, de um Dudu, né? Você tem que ter um homem muito bom de vestiário, o que não é o caso do Cuca, perdão. Ele é muito bom técnico, mas não é esse cara que aglutina os jogadores em torno de si, como o Tite, por exemplo. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Acho que o Palmeiras Crefisa é o grande time do Brasil, é o grande favorito a ganhar tudo, mas eu não cravaria que o Palmeiras ganhará tudo esse ano. Talvez não ganhe nada. Você falou de pares de sapato, a mulher que compra pares de sapato, ela não tem pés para tanto par de sapato. Eu lembrei de Imelda Marcos, até fiz uma busca aqui na internet. Imelda Marcos tinha mais de mil pares de sapato. Ela tinha tantos pares de sapato que ela não sabia o que tinha. Imelda Marcos, que era esposa de um ditador lá das Filipinas, um ditador qualquer lá das Filipinas. Tinha mais de 1000 pares de sapato, viu, Caio Bortolano? Pois é um exagero, né? É uma discrepância, fixação, né? É uma fixação. Né? É o que está sentindo hoje o torcedor do Palmeiras, é uma fixação, né? O torcedor do Palmeiras é a mulher rica, que acha que pode comprar tudo, ou é a criança rica, que quer todo o brinquedo que o pai puder comprar, mas que não tem onde guardar os brinquedos, não tem condições nem de brincar com todos eles. Então, a vida não é assim, não é, Ivan? A vida não é assim, você precisa, para viver, do suficiente, né? Os negócios não são assim. Às vezes você precisa trabalhar com o suficientemente bom, né? E fundamentalmente o futebol não é assim, não é ter um elenco numeroso e caro que vai resolver todos os seus problemas, né? O Real Madrid tinha os Galácticos, aquele time dos Galácticos não ganhou absolutamente nada. O Real Madrid contratou os melhores de cada país. Tinha o Zidane no meio de campo, era o melhor da França, campeão do mundo. Tinha Ronaldo e Roberto Carlos, eram os melhores do Brasil. Tinha o Beckham no meio de campo, David Beckham. Tinha o Michael Owen, que eram os melhores da Inglaterra. Enfim, tinha o Raul, né, e o Cacilhas, que eram os melhores da Espanha. A história inteira do Real Madrid foi assim. Aquele time não ganhou absolutamente nada. Só tinha a nata dos
das seleções europeias e americanas, das seleções do mundo. Não aconteceu absolutamente nada. Ô, Ivan, mudando um pouco de assunto, seu amigo Lula tá querendo fugir do Moro, é? Bom, primeiro que o Lula não é meu amigo. Segundo, não sei, tá querendo fugir? Por quê? Não tem como fugir do Moro. Como é que ele vai fugir do Moro? Você não está acompanhando os noticiários? Você não viu o Caio Bortolã. O pedido da defesa do Lula para que o Lula não fale para o Moro? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Eu faço aqui as minhas críticas à Globo, à Rede Globo de televisão, mas tem um canal que eu gostava muito de assistir, da Globo, tinha um canal que eu gostava muito de assistir, que é a Globo News. Tem alguns programas da Globo News eu gosto muito. Principalmente quando tinha o Geneton, né? O Geneton gostava muito das entrevistas. Morreu ano passado. Do Geneton, que morreu, né? Gosto das entrevistas daquela loirinha, uma loirinha feinha, baixinha que tem lá, mas é uma moça de uma cultura, de uma inteligência muito grande. Ela fala alemão fluentemente. Já vi entrevistas dela em alemão com literatos e intelectuais europeus, assim, muito legal. Eu sempre gostei de assistir uma boa parte da programação da Globo News. Eu não tenho mais saco para assistir, infelizmente, eu deixei de assistir a Globo News, não tenho mais saco para assistir Globo News, porque é o dia inteiro, Lula para cá, Lula para lá, Sérgio Moro, Lava Jato, não se fala de outra coisa, meu Deus do céu. Me deu no saco, com perdão da expressão, me deu no saco, não assisto mais. Não quero. É o único cara que eu vejo preocupado com Lula e Zé Dirceu, desse jeito, essa preocupação que você tem, é você. Eu não tenho, eu não tô nem aí, eu não quero saber. Eu não tenho nenhum carinho por eles. O Lula que se vire lá. Eu não tenho nenhum carinho por eles, então. Tô de saco cheio. Aliás, esse tipo de coisa. Eu ficaria como você se eu tivesse o carinho que você tem por essa gente. Esse tipo de coisa. Como eu não tenho carinho nenhum por eles, eu repito aqui, eu quero ver o Lula na cadeia. O Lula é o maior bandido desse país. Acabou de levar uma descompostura do João Dória nesse final de semana, e é nesse caminho que nós temos que seguir. Eu não vejo problema em me informar nos veículos que há, em todos eles, nos jornais, nos portais, nas emissoras de televisão e rádio, porque quando eu ouço do Lula, você sabe que eu nem me surpreendo mais. Cada nova denúncia de corrupção envolvendo Lula e PT não me surpreende mais. Porque é uma conta que eu não sei, faz tanto desvio, tanto dinheiro desviado que eu não consigo fazer a soma de quanto dinheiro. Eu não tenho saco para isso, não aguento mais essas conversas. Só se fala nisso, não se fala outra coisa. Outro dia alguém disse que o Lula cresceu nas pesquisas, é hoje o candidato favorito para ser eleito em 2018 presidente da República, por conta disso, por conta dessa exposição, né, em que se coloca o Lula nessa exposição, nossa, o dia inteiro, principalmente na Globo, né? CBN, Globo News, Jornal Nacional, não se fala de outra coisa. É o escândalo de Lava Jato, 90% é Lula, Moro e escândalo. Eu não tenho mais saco. Quando chegar no final dessa história aí, você me conta o final, aí eu vou ver, talvez eu vá ver. Me diz uma coisa, eu não tenho mais saco. E é por isso, talvez seja por isso que o cara... da notícia. Por isso que o cara está crescendo do jeito que ele está crescendo. Onde você se informa? Você que é um profissional da notícia. Eu leio tudo, Caio. Eu me informo em tudo. Eu leio de tudo. Eu já falei para você, eu canso de falar aqui. Eu leio Deutsche Welle, eu leio Sputnik, né? Eu leio BBC, eu leio... pesquisas acadêmicas, eu leio tudo, eu me informo em tudo quanto é lugar. Então, eu vejo a Rede Globo. Você despreza com toda a força... Eu leio Folha de São Paulo às vezes. A imprensa e os seus colegas da imprensa. Você acha que o trabalho que os seus colegas da imprensa fazem é um trabalho que não deve ser lido, não deve ser ouvido e não deve ser assistido? Eu conheço o métier. Eu conheço o métier. No métier, eu trabalhei em várias redações, com gente muito séria, com gente de uma seriedade, de um profissionalismo exemplar. Tive a oportunidade de trabalhar com gente seríssima e tive a oportunidade de trabalhar com grandíssimos picaretas. Na nossa profissão, você sabe, você também conhece o métier, né? Nós temos profissionais seríssimos e temos alguns picaretas no meio. Agora,
eu conheço também os interesses, né, que moldam. E aí, às vezes, você é obrigado, né, nas redações, você é obrigado a aceitar imposições que vêm de cima, os interesses que movem os donos. Eu fico imaginando essa família Marinho, que é bilionária, quais são os interesses dessa família? E às vezes eu leio por aí, em alguns sites, né, que tratam de questões relativas à imprensa, né? As pessoas dizendo, ó, por exemplo, outro dia fiquei sabendo de uma história de um repórter do jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro, que foi mandado embora do jornal O Dia do Rio de Janeiro porque o Crivella, governador eleito do Rio de Janeiro, se queixou com a direção do jornal O Dia. Fique bem claro que o jornal O Dia não pertence ao Grupo Globo. Não pertence ao Grupo Globo. Não pertence à família Marinho. É uma outra empresa. Mas o Crivella teria reclamado da matéria que foi feita pelo repórter, né? E o repórter teria sido demitido do jornal O Dia. Isso nos veículos aí do pessoal ligado à imprensa, né? Se falou muito disso. Claro que o jornal O Dia não assume isso, muito menos o Crivella. Mas o que se diz, a boca pequena, é que foi... Então, os interesses que movem esses grandes veículos de comunicação, Caio Bortolã, que são o problema. Entendi. Então, os interesses da família Marinho, que é dona da Globo, são um problema. Puxa vida, como a Globo faz mal para o Brasil, né? A Globo, que emprega milhares de pessoas, que é a terceira maior emissora de televisão do mundo, que é dos pouquíssimos exemplos de sucesso brasileiros, né? Um case brasileiro de sucesso, de excelência, uma referência mundial em produção de conteúdo, televisão, rádio, citando o grupo todo, né? Internet, jornal. É um problema. Agora, os interesses do governo russo, que cuida de um portal de notícias estatal russo, esses interesses, com esses não há problema nenhum. Com Vladimir Putin está tudo ok. Por isso que você precisa ler... nós podemos ler. A agência Sputnik, sob as ordens do Vladimir Putin, porque lá não tem problema nenhum. O problema é a Globo. Não, por isso que dizem que você precisa saber ler nas entrelinhas, né? Quando você vai ler um veículo como o Sputnik, por exemplo, que eu leio, que é uma agência de notícias chamada Sputnik. É uma agência. Inclusive, vamos mandar um diploma para você, porque você é o único brasileiro que lê o conteúdo da Sputnik. A agência de notícias Isso deve Sputnik ser ressaltado. A Rússia está do outro lado do mundo, né? A agência de notícias Sputnik é uma agência que transmite notícias, evidentemente, da Rússia, do interesse da Rússia, né? Então, quando você lê a agência Sputnik, você tem que ter essa noção. Que você está lendo um veículo que tem interesses russos ali, que estão envolvidos naquela... Você tem que ler nas entrelinhas. Quando você lê uma BBC, você tem que saber que você está lendo as notícias de uma agência de notícias estatal inglesa. Você tem que saber ler nas entrelinhas. A Deutsche Welle da mesma forma. Quando você assiste a Globo, quais são os interesses? Você tem que saber quais são os interesses da Rede Globo de televisão, né? Que não é só uma empresa... Quando você fala Globo, não é só uma empresa de comunicação. A família Marinho é dona de uma série de negócios no país, além da área da comunicação. Você precisa saber no que eles estão envolvidos, você precisa saber quais são os interesses que movem aquele pessoal. Eu não falo aqui, não faço críticas aqui ao pessoal da redação, evidentemente, mas a chefia da redação está sintonizada, evidentemente, com a direção da empresa, né? Então eu entendo. O problema do Brasil é a família Marinho, minha gente, é a Globo. Não é o PT, nem o Lula. Não, Caio, não. Né? Isso é tudo invencionista, essa imprensa é mentirosa. Todo lugar do mundo é assim. Essa imprensa é mentirosa. Você pega lá a crise que ocorreu, falando em Inglaterra. Na Inglaterra ocorreu certa vez uma crise terrível com a imprensa, que, aliás, mudou a história da imprensa britânica, aquela crise provocada pelos tabloides, que mentiam descaradamente, que falseavam descaradamente, falseavam notícias, manipulavam, mentiam descaradamente. Chegou ao ponto de uma notícia publicada lá por um tabloide, e aí foi a gota d'água, uma notícia publicada por um tabloide, uma moça se suicidou. Sim. Aliás, os tabloides mentem até hoje e mentem sobre a família real, o que é uma heresia. Só os tabloides? O que é uma heresia lá na Inglaterra, né? Mas é que
A visão da BBC também é uma visão, a nossa visão pode ser uma visão turva com relação à realidade, porque olhando para a imprensa da Inglaterra, a gente imagina que só tem a BBC, e não é. A BBC é a televisão estatal da Inglaterra, é a rede de rádios estatais da Inglaterra, mas também há rádios que pertencem a grupos, e TVs que pertencem a grupos, né? E os tabloides também têm donos, não é a rainha que cuida dos tabloides, né? O grande dono de veículos lá na Inglaterra é o Rupert Murdoch, que é o magnata das comunicações, que é dono da 20th Century Fox, da Fox Sports aqui no Brasil, é o patrão do Silva Júnior. É o patrão de todos aqueles palmeirenses lá que cuidam da Fox Sports. É dono também da Sky, da Inglaterra, do canal Sky Sports, de emissoras de rádio, de tabloides, de jornais. Então não tem só a BBC na Inglaterra. E hoje não tem só. Que é estatal, como aqui no Brasil tem a TV Cultura. E hoje não tem só, né? Como tem a mídia tradicional. Estatais. A mídia tradicional, hoje você na internet encontra inúmeros portais, ou blogs, ou sites de informação que, por exemplo, né, o site Wikileaks provocou uma revolução na internet, divulgando documentos secretos do governo americano. Tem um site muito relevante que é o Huffington Post, né? Que é um site, um agregador de notícias na internet. Pois é. Então, você hoje tem, se você quer se informar hoje, você tem uma oportunidade de ouro. Você quer ler livros que você não encontra facilmente por aí. A internet hoje é uma fonte de informação maravilhosa, né? E eu uso muito a internet. Você perguntou qual é a minha fonte de informação. Uma das principais fontes de informação minha é a internet. Navego na internet o dia inteiro buscando informação, buscando notícia. E é o território onde são espalhadas diariamente as fake news, as notícias mentirosas. Exatamente. Né? Por isso você tem que saber fazer o contraponto, você tem que saber ler nas entrelinhas, para não embarcar em informação furada, né? Mas tudo isso para dizer que o Lula está fugindo do Moro, está pedindo para adiar o depoimento de amanhã em Curitiba. O pessoal do PT, como de costume, está pagando os manifestantes para que vão a Curitiba, para que criem confusão lá em Curitiba. Ora, é apenas um depoimento. O Lula vai lá, vai ser inquirido, né? Ele não vai sair de lá preso, pelo contrário. Ele vai até lá, fala para o juiz Sérgio Moro, porque ele é réu em muitos processos. Ele tem de responder, ele tem que provar a sua inocência. Ele diz que é a alma mais honesta desse país. Como é que é? Ele tem que provar a inocência dele? Claro, ele tem de provar. Ué, mudou, não é mais? Mudou. O ônus da prova? Mudou. O ônus da prova não cabe a quem acusa? Mudou a partir do Lula, que diz que se for eleito presidente vai prender juiz. Não é? O Lula pode mudar? O Lula muda fatos, o Lula é mentiroso, o Lula muda versões, o Lula é cara de pau, o Lula... Você está vendo? Ontem eu falei aqui... E o Lula diz que se for eleito presidente, vai prender. Nós vamos voltar ao totalitarismo. Vai prender juiz, vai prender promotor, vai prender gente da imprensa. É isso que o Lula quer. E as pessoas que batem palmas para o Lula, isso que elas querem. Eu não quero saber desse discurso. É isso que elas querem. Só que o Lula não quer depor. O Lula não quer depor, ele tem medo de depor. Eu não quero saber de Lula e de Zé Dirceu. Eu não quero saber de Lula e de Zé. Eu falei para você, eu deixei de assistir Globo News, que eu não aguento, mas não tenho mais saco para aguentar esse noticiário chato. O noticiário chato. Um disse isso, outro disse aquilo. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Outro disse não sei. Olha lá o que o cara... Eu não aguento mais, não tenho mais saco para ouvir isso. Agora, quando você fala o que você falou ontem, que o Lula disse que se ele for eleito, ele vai mandar prender não sei quem. E eu falei aqui para você, você falou isso. Eu vi ele falar isso. É fato. Eu vi. E você falou aqui, eu disse aqui. Por isso que eu estou preocupado com outra coisa. Estou preocupado com as salvaguardas dos direitos das pessoas, da democracia, porque o país está tomando, por conta da Lava Jato, das investigações todas, desse escândalo todo e deste ranço político que está aí, tá? O país está tomando um caminho perigoso. Esse negócio que o cara fala, se eu for eleito eu vou mandar prender, é um negócio perigoso. Isso que você falou agora, que ele tem que provar a inocência dele, é um negócio perigoso. O ônus da prova cabe ao acusador. Esse é um princípio do direito
um princípio que não se deve de maneira nenhuma inverter. Mas o acusador está repleto de provas, não é, Ivan? Mas então acabou. O acusador está repleto de provas. Se o acusador está repleto de provas, cabe ao cidadão acusado se defender. E ele deve ter amplo direito de defesa. Um magistrado, um jurista argentino, certa vez, aliás, comentando sobre a situação que está acontecendo no Brasil sobre a Lava Jato. Esse cara participou, esse jurista, ele era da Suprema Corte, quando dos julgamentos dos militares todos envolvidos na ditadura argentina, sanguinária ditadura argentina. E se falou, na época, né, do julgamento, como é que seria como é que vamos julgar esse pessoal? Aqui no Brasil se falou agora recentemente, durante a Lava Jato, situações extremas exigem medidas extremas. Por isso que rebaixaram a prisão em segunda instância, não mais quando transitado em julgado, nas cortes superiores. Aqui no Brasil trouxeram para segunda instância. Aí disseram assim, situações extremas exigem medidas extremas. Falaram a mesma coisa lá na Argentina, na época do julgamento dos militares. Situações extremas exigem medidas extremas. Mas o consenso das pessoas de bom senso, dos juristas de bom senso, foi o seguinte, não. Não é assim, não. Nós vamos fazer um processo absolutamente normal, democrático, e com amplo direito de defesa, para que amanhã o cara não questione. Que amanhã ele seja condenado, ele não diga, eu fui injustiçado, eu não tive direito de defesa, me cercearam o direito de defesa, inverteram, em vez de provar que eu sou o culpado, eu tive que provar que eu sou inocente. Então a decisão lá na Argentina foi essa. Nós vamos fazer um julgamento exemplar, do jeito que tem que ser. Não tem nada de situação extrema, porque o alerta que eu faço é isso. Essas medidas que estão sendo tomadas hoje para se prender Lula, para se prender Zé Dirceu, quem quer que seja, amanhã, depois que esse pessoal estiver preso, eles vão usar isso com quem? Eu sou estudante de história. Você não gosta de história? Eu gosto. Eu sou estudante de história, estudo história o dia inteiro. É outra coisa que eu procuro na internet, história. Revolução Russa começou assim. Depois a gente sabe como é que terminou o governo comunista na Rússia. Revolução Francesa começou assim. E a gente sabe como é que terminou a Revolução Francesa. Mas isso aí é monarquia, Ivan. Então pegue a democracia do governo alemão. Como é que surgiu Hitler? Hitler surgiu num processo democrático. E a gente sabe como é que terminou o governo de Hitler. Essas coisas a gente começa, tem um inimigo que a gente precisa dar um jeito nele. E a gente começa a usar situações extremas para medidas extremas. Amanhã, amigo, quem vai ser o próximo? É só isso que eu quero. O resto, Lula, Zé Dirceu, eles que se entendam lá no tribunal com o Sérgio Moro e com o STF. Não estou preocupado com eles. Eu vou dizer uma coisa a você. Estou preocupado com outra coisa. Eu vou dizer uma coisa a você e a quem nos ouve ver de maneira definitiva. Amanhã, quem vai ser o próximo, eu não sei. Mas eu tenho certeza que gente de bem não vai ser. Não fala isso. Não fala isso. Eu tenho certeza que quem não deve, não será. Não fala isso porque a Revolução Francesa... Quem não age errado, não será. Não fala isso porque a Revolução Francesa, todos esses exemplos que eu dei, a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, todo mundo fala hoje, que bonito, né? Liberté, égalité, fraternité. É lindo, não é? É lindo. A Revolução Francesa começou para se acabar com a tirania da realeza, da nobreza, né? E aí vão fazer o quê? Vão botar o rei e a rainha na guilhotina. Quem mais agora? Ivan, isso aqui é um programa, agora vão botar. Estamos num programa de rádio, vão botar transmitido em outras plataformas. Agora vão botar a nobreza. Vão botar a nobreza. Ter atenção com a nossa audiência. Isso aí não interessa para ninguém. Então vamos falar do Lula. Isso não interessa para ninguém. Vamos falar do Lula, então. Isso não interessa para ninguém. O cidadão de bem, aquele que anda na linha, aquele que não rouba, aquele que não é corrupto. Vamos falar do Lula. Quando se transforma em político. Lula da audiência, cara. Quando se transforma em político. Vamos falar do Lula. E tem um mandato, aquele que não age erradamente. Quem cai nas investigações do Ministério Público é o corrupto. Vamos falar do Lula. Quem vai preso? Lula da audiência. Quem vai preso é o corrupto. Você quer falar de Revolução Francesa? Vamos falar do Lula. Ninguém sabe nada de Revolução Francesa. Eu estou querendo explicar para você. Eu estou querendo explicar para você o que está acontecendo no Brasil. Político que vai preso, que tem a família presa,
que é investigado, que é condenado. Estou tentando explicar para você. É porque é ladrão. O cidadão de bem, aquele que acorda cedo, que pega o ônibus, que vai trabalhar, que dá duro, com ele não vai acontecer nada. E vou dizer mais uma coisa. Estou tentando explicar para você o que está acontecendo no Brasil. Essa sua preocupação em dar todas as garantias a esse pessoal do PT, a esse pessoal das esquerdas. Eu não estou nem aí com ele, estou preocupado comigo. Toda essa preocupação, você nunca vai cair. Não. Você nunca vai cair. Aí é que você se engana. Você jamais vai cair. Você jamais será investigado pelo Ministério Público. Você jamais será investigado pela Polícia Federal. Você jamais será preso. Eu sou estudante de história. Você jamais será condenado porque você é um homem honesto. Você é um homem íntegro. Você é uma pessoa de bem. Eu sou estudante de história. Você não terá os problemas que essa gente tem, porque essa gente é corrupta. E essa gente, lamentavelmente, fruto da corrupção, usa milhões e milhões e milhões, fruto da corrupção, para pagar grandes advogados. Não é? Uma defesa de um Zé Dirceu não sai por menos de 10 milhões de reais. Os advogados do Zé Dirceu vão ganhar 10, 15, 20 milhões de reais para defendê-lo. Pare e pense. Né? Que advogado que cobra, se o caso não é complicado, ele não cobraria 10 ou 20 milhões de reais para defender o réu, como esses advogados especialistas na defesa dos maiores bandidos desse país costumam cobrar. E aí eles conseguem maravilhas, como, por exemplo, tirar da cadeia o Zé Dirceu, ou tirar da cadeia o Ike Batista, ou tirar da cadeia outras figuras que, repito, pilharam o Brasil. Gente de bem não tem que ter medo da polícia. Gente de bem não tem que ter medo da Polícia Federal. Caio Bortolã. Gente de bem não tem que se preocupar com o Ministério Público, que só faz defender o interesse coletivo. Gente de bem não tem que se preocupar com o Judiciário. 12h32, eu vou encerrar minha participação dizendo para você o seguinte. Eu sou estudante de história. Esse filme eu já assisti. E eu digo para você, eu estou preocupado não é com Lula. Você está preocupado com Lula? Você não assistiu porque nem vivo está preocupado. Você não era vivo na Revolução Francesa. Não, eu sou estudante de história. Você leu. Eu sou estudante de história. Esse filme eu já assisti. Esse filme que nós estamos vendo hoje, eu já assisti. Você está preocupado com Lula. Você está preocupado com Zé Dirceu. Eu estou preocupado comigo. Por quê? Porque eu sou aquele cara que não cala a boca. Eu sou o cara que vem aqui nesse microfone e falo aquilo que eu falo. Eu falo coisas que os poderosos não gostam de ouvir, não gostam que sejam ditas. Então, eu sou um dos que depois que eles guilhotinarem o rei, a rainha, a realeza e a nobreza, aí eles começam, agora quem que a gente vai pegar? Pega aquele bocudo lá da Rádio Educadora, traz aqui para botar na guilhotina também. Aquele bocudo lá que fica falando coisa que a gente não quer que ele fale lá. Os poderosos... você fala que cidadão de bem não vai. Rapaz, eu já vi um monte de gente aí, gente muito boa, morrendo porque pensa diferente. Só porque pensa diferente. Eu acredito que o cidadão de bem não precisa se preocupar. Isso na história está cheio. Então, por isso, quando eu falo para você aqui, que você, enquanto você está preocupado com o Lula e Zé Dirceu, eu não estou preocupado, eu estou preocupado comigo e com outras pessoas. Que depois esses instrumentos, estas ferramentas que hoje são usadas para caçar o pessoal da Lava Jato, que está todo mundo batendo palma porque é o pessoal da Lava Jato que estão pegando, quando não tiver mais o pessoal da Lava Jato para pegar, eles vão virar isso para quem? Aí você fala assim, mas você é um cidadão de bem. Eu já vi muita gente boa morrendo por aí porque contrariou os poderosos, porque não pensou igual aos poderosos. Não irá acontecer. Se Deus quiser. Não irá acontecer. Se Deus quiser. Eu estou mais tranquilo agora. Gente de bem como você pode caminhar estou mais tranquilo agora. Gente de bem como você, já que você me jamais terá problemas com a Polícia Federal, não estou preocupado com a polícia. Ou com juízes. Não estou preocupado com a polícia. E mesmo com os poderosos, por uma razão muito simples. Não estou preocupado com a polícia. Eu estou preocupado com os donos do poder. Você, quando fala, só fala a verdade. Estou preocupado com os donos do poder, não é com a polícia, quando fala, só fala a verdade. Com a polícia, não. Eu não tenho nada que me ver com a verdade é a sua melhor amiga, a verdade é a sua maior parceira com você, que é de bem, que é honesto, que é correto, que é íntegro, que é bom marido, que é bom pai, que é excelente profissional, que é bom amigo. Não vai acontecer nada, porque nenhum centavo que está dentro da sua carteira é fruto de corrupção. Qualquer centavo que esteja dentro da sua carteira
razão do seu Não trabalho. estou preocupado com isso. Estou preocupado que Hitler foi eleito de maneira democrática, pelo voto direto. Mas naquela isso que eu época, tô preocupado. talvez as pessoas fossem menos informadas, tivessem menos acesso à informação e estivessem menos atentas. Naquela época, talvez nem o rádio fosse desenvolvido como era, a televisão talvez não existisse, né? As notícias chegavam muito tempo depois. Era a época do código, talvez, um pouquinho depois da época do código Morse. Era diferente. Estou mais tranquilo, Caio Bortolã. Até amanhã, Ivan. Até amanhã. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda.